Galera, de acordo com o comentarista da ESPN, o tetracampeãozinho Bruno Henrique estaria de saída do Flamengo. Mas ele estaria sendo sondado por dois clubes aqui do Rio de Janeiro, que são Fluminense e Vasco da Gama. Atualmente, galera, o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo está se encerrando e até agora as partes não acertaram uma renovação de contrato para que o jogador permaneça na Gávea. Inclusive, o Flamengo tem sim o interesse em renovar o contrato com o jogador, porém Bruno Henrique está fazendo umas exigências para renovar esse contrato. Por exemplo, o Flamengo quer um contrato de uma temporada com o jogador e o Bruno Henrique quer 2 ou 3 anos para ficar no Flamengo. Só aí já é um pequeno problema, porque o Flamengo não deseja aumentar muito o tempo de contrato do Bruno Henrique, deseja ter um tempo menor, mas o Bruno Henrique quer ficar mais tempo no rubro-negro. Então o Flamengo e o Bruno Henrique vão ter que negociar o tempo de contrato para que esse tempo agrade as partes. Bruno Henrique quer mais tempo, o Flamengo quer menos. Enquanto essa discussão entre Bruno Henrique e Flamengo acontece, outros clubes assediam, olham para o futebol do jogador com interesse em contratá-lo. De acordo com o comentarista Zinho, aqui no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco teriam interesse em contratá-lo. O Fluminense teria interesse em contratar para 2024, o Vasco também. De acordo com algumas informações que eu vi de portais que cobrem o Vasco da Gama, o staff do Bruno Henrique não aceitou negociar com o Vasco. Então o Vasco já é, como a gente poderia dizer, uma carta fora do baralho no radar de contratação do Bruno Henrique. Ou seja, entre Fluminense e Vasco, que tem menos chances de contratar o jogador é o Vasco da Gama, pois o staff do jogador não tem interesse em negociar com o clube de São Januário. O Fluminense tem interesse em contratá-lo, assim como também tem interesse em contratar o Everton Ribeiro. Semana passada eu trouxe uma informação aqui falando sobre a possibilidade do Fluminense contratar o Everton Ribeiro. Na época era só especulação, a notícia foi confirmada, ou seja, o Fluminense tem sim interesse agora em contratar Everton Ribeiro e possivelmente Bruno Henrique. Nesse momento, galera, o jogador tem o desejo de permanecer no rubro-negro carioca. O jogador tem 32 anos de idade, é um ídolo da recente história rubro-negro desde 2019 para cá. Bruno Henrique foi fundamental para que o Flamengo conseguisse conquistar a maioria dos títulos que tem hoje, desde 2019 para cá: Libertadores, Brasileirão, Supercopa, Recopa, Estadual, Copa do Brasil e por aí vai. Então, galera, o Flamengo tem um interesse em renovar com o jogador. O Bruno Henrique também tem um interesse em ficar no Flamengo, mas o que interrompe isso é principalmente o tempo de contrato, já que o Bruno Henrique quer um tempo maior e o Flamengo quer um tempo menor. Então, nesse momento, está indefinido o futuro do jogador dentro da Gávea e alguns clubes já começam a olhar. Além de Fluminense e Vasco, outros clubes também têm interesse na contratação do jogador, é o Palmeiras e o Grêmio. Lembrando que desses 4 clubes que eu acabei de falar, Fluminense, Grêmio, Vasco e Palmeiras, o Palmeiras é o que mais tem interesse na contratação do jogador. Beleza, galera? Bom, é pra que eu ficando, curta, se tiver, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.